eu proponho uma não performance, por dois motivos. Primeiro, eu tive uma semana excepcionalmente ocupada, e isso já define em parte quem eu sou. Uma pessoa que em geral se sobrecarrega fazendo mais do que consegue dar conta. A questão do quem eu sou eu acho muito delicada, porque nós nascemos com essência, mas a gente assume tantos papéis sociais, tantas responsabilidades, que a nossa essência é soterrada por uma série de papéis sociais. Embora seja possível resgatar essa essência, por exemplo, através da meditação, através até da própria exaustão física, eu tenho a teoria de que só Deus conhece nossa essência. Mas nós podemos senti-la, mas nós não podemos verbalizá-la. Então, tendo em vista a dificuldade de eu definir minha essência, eu não me impus um desafio tão grande, mas eu me impus o desafio de compartilhar com vocês do teatro o meu outro lado, o meu lado artístico, não relacionado à performance, e que de certa forma fez com que eu estivesse aqui nesse momento. Em 2014, 2015, eu passei por uma crise profissional e pessoal muito séria, revi uma série de conceitos que eu tinha e decidi que eu ia assumir um lado meu que eu sempre tive, do qual eu tinha vergonha, que era o lado artístico. Com 17 anos eu decidi que eu queria ser escritor, quando eu li o romance O Encontro Marcado, do Fernando Sabino, cujo trecho, inclusive, eu li aqui, eu fiz um exercício aqui. Eu adiei esse sonho, mas em 2014, 2015, quando eu estava ali por volta dos 38, 39 anos, minha vida profissional parecia que tinha chegado no limite. Eu decidi que eu ia virar um escritor, e foi nessa época que eu escrevi e publiquei meu primeiro livro. Quando eu assumi, portanto, o meu lado artístico. Depois desse primeiro livro vieram mais 2 livros, e no bojo disso eu comecei a me interessar por contar histórias, e eu acabei chegando na atuação, porque uma das coisas interessantes quando eu li o Stanislavski é o quanto aquilo ali se aplica para a literatura. Eu não creio que os atores conseguem saber disso, mas muito daquilo ali se aplica para a literatura. Então, eu só gostaria um pouquinho da paciência de vocês para poder ler a primeira página do meu primeiro livro, inclusive porque o personagem, por ser inspirado em mim, ele revela um pouco quem eu sou, às vezes com mais eficácia do que qualquer explicação racional. O nosso subconsciente, né, ele sempre aparece em tudo que a gente faz. Você sonha muito, Fabrício? Vai terminar aqui, como todo mundo, sentado à janela, na última fileira, sozinho, enquanto o ônibus descia a 40 km, a ladeira de pista asfaltada que dava entrada à cidade. Naquela manhã ensolarada de outubro, Fabrício Machado pensava no que viera fazer em Santa Fé. Por que voltara depois de 5 anos de ausência? O que esperava encontrar ali? Não sabia. Sabia sim que aos 33 anos sua vida chegara ao impasse. Precisava reavaliá-la. E que melhor lugar do que ali, onde tudo começara, onde ele decidira desde criança que ganharia o mundo. O ônibus chegou ao sopé da ladeira. À esquerda, um outdoor anunciava: "Bem-vindo a Santa Fé, a melhor carne do Piauí." Após uma ponte sobre um riacho, a ladeira se transmutava na rua principal, e por ela o veículo adentrou a cidade. Olhando pela janela, enquanto o ônibus passava pela praça principal e depois pela igreja matriz, Fabrício percebia quão pouca coisa mudara em Santa Fé. O Colégio Menino Jesus, por cuja fachada frontal o ônibus passou em seguida, ainda tinha as mesmas paredes amarelas descascadas. As andorinhas ainda revoavam pelo vão do telhado, onde faziam seus ninhos. Os amigos de colégio, onde estavam? Até onde sabia, a maioria ficara por ali.
haviam se tornado fazendeiros, comerciantes. Um ou outro fizeram faculdade em Teresina e arranjaram trabalho por lá. Nenhum fora além disso, exceto ele, Fabrício, até aquele momento. Eu agradeço. Obrigado.